nos carregam, sua fidelidade não tem fim. Vamos também orar juntos aqui nesse momento? Querido Deus, Pai bondoso, obrigado por estarmos na Tua presença. Queremos dedicar a Ti esse nosso louvor, queremos dedicar a Ti a nossa adoração, Pai. Que o Senhor receba aquilo que está no nosso coração. Queremos engrandecer o Teu nome, ou seja, queremos Te elogiar a cada dia, pelo quanto o Senhor é bondoso, pelo quanto o Senhor é amoroso, pelo quanto o Senhor nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós vamos então ter esse momento da mensagem. Nós, durante os últimos domingos, temos, então, caminhado junto nessa jornada, a partir dessa série de mensagens, a presença extraordinária na vida comum. E se a gente para um pouco para pensar, ou falar sobre essa perspectiva de presença, a gente pode também pensar um pouco sobre a ausência, e talvez o sentimento que vem junto com a ausência, a solidão. Eu lembro de um amigo, e ele morava aqui em Barão Geraldo, na época que a gente fazia faculdade, e ele morava num local que tinham várias kitnets, e aí o pessoal se conhecia, tinha amizade e tudo mais. E durante a semana, os estudos e tal, ia chegando quinta-feira, o pessoal sempre fazia um churrasquinho, para estar junto. Então todo mundo, cada um saía da sua kitnet, eles arrumavam ali o churrasquinho. E eu lembro dele me contar de uma amiga, que era uma pessoa assim, muito extrovertida, falante, mas que ele estranhava uma coisa. Sempre que eles faziam ali aquele churrasquinho, eles se juntavam e conversando, e essa amiga falando, muito animada, assim, demonstrava estar muito feliz no meio do pessoal. Dali a pouco ela pedia licença, ia lá, entrava no quarto dela, e eles conversando, olhando o celular, e ela postava uma mensagem assim, em alguma rede social. Ah, que solidão, como eu me sinto só. E aí ela voltava toda alegre para o meio do pessoal. O que aconteceu? Você foi para o seu quarto e você postou isso aqui? Aí ela ficava sem jeito, né? Mas a pessoa estava no meio de muitas pessoas, mas se sentindo solitária, se sentindo abandonada. E talvez essa seja a experiência de muitas pessoas. Em muitos momentos da nossa jornada, ou da nossa caminhada, da nossa vida, a gente olha em volta e percebe que a gente está se sentindo solitário naquele momento. Qual que é o momento da sua vida? Qual que é o momento da sua história em que você se sentiu sozinho? Em qual decisão difícil você percebeu que você precisava tomar sozinho? Em qual situação que você enfrentou, que você percebeu que você estava sozinho? Se a gente for parar para olhar
e pensar, a gente vai perceber que existem momentos específicos da nossa vida que a gente gostaria de ter alguém presente conosco. A gente gostaria de ter alguém ali junto conosco. E eu não estou falando aqui de companhia só, que nem essa moça, né, que estava ali no meio de um monte de gente, mas talvez ela não se conectasse com ninguém ali. Eu estou falando de alguém presente mesmo, que a gente pudesse contar. A gente tem um pouco dessa expectativa. A gente é criado pelos nossos pais, quando a gente é novo, eles estão presentes em todo momento. Se a gente tem alguma dificuldade, a gente pode correr para a nossa família. Quem tem essa experiência de viver em família, tem essa possibilidade, né, de ter para quem correr. Mas não necessariamente, quando a gente cresce, a gente continua tendo isso, experimentando isso. E existem momentos da nossa vida que nós precisamos enfrentar sozinhos. Talvez seja o momento que a gente precise se levantar e a gente olha para o lado e fala assim: ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém pode estar aqui no meu lugar nesse momento. Como que a gente faz na hora em que a gente olha para o lado e vê que ali a gente precisa então agir ou experimentar aquele momento e viver aquele momento? E pensando sobre isso, eu pensei, qual é o momento mais solitário nesse sentido do ser humano? Que o ser humano precisa passar absolutamente sozinho, que ninguém pode passar por ele. E é o momento da morte, o momento da partida, é o momento em que o ser humano está ali, sozinho. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que, mesmo nesse momento, Jesus se faz presente. E eu gostaria então de, nessa noite, olhar para um texto em que mostra a presença de Jesus no momento mais solitário de um ser humano, no momento da sua partida. Esse texto está em Lucas, no capítulo 23, e eu quero ler a partir do versículo 38. O texto expandido, a parte maior desse texto fala da crucificação de Jesus. Mas esse momento aqui é um momento muito especial, de Jesus ao lado de outras duas pessoas. O texto diz assim, Lucas 23, a partir do 38. Na cruz, acima da sua cabeça estavam escritas as seguintes palavras: Este é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará no paraíso comigo. Hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar? Bondoso Deus de amor, nós agradecemos a Tua presença santa aqui entre nós. Que o Teu Santo Espírito conduza os nossos corações. Que o nosso coração esteja preparado, pronto para receber o que o Senhor tem para falar. Para a minha vida, também para a vida dos meus irmãos aqui. Nós te agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto conta, então, da crucificação de Jesus. O momento climático, derradeiro dos evangelhos.
Jesus, o Filho de Deus, tendo vivido uma vida perfeita de acordo com a vontade de Deus, cumprindo toda a vontade de Deus do começo ao fim, caminhando com os seus discípulos, tendo ali então, sendo acusado injustamente pelos religiosos da época, pelas autoridades da época, é levado à cruz. E ao ser levado à cruz, ele é crucificado entre dois criminosos, dois ladrões que estavam ali junto com Jesus. O pastor Cássio pela manhã falou um pouquinho sobre a crucificação e ele disse então que a crucificação ela era algo terrível, que para os romanos era algo que os cidadãos romanos não deveriam viver. Eram apenas para os povos que eles consideravam conquistados. E para os judeus era maldição. Maldição. Alguém que recebeu então a punição de Deus. Jesus está ali, entre esses dois homens. Mas como eu disse, eu fico pensando o sentimento desses homens, inclusive de Jesus ali naquele momento da cruz. Esse momento de solidão extrema, solidão total. Estar ali acompanhado de outras duas pessoas ao seu redor não significava partilhar uma experiência boa, conjunto, pelo contrário, a dor excruciante, a dor gigantesca que eles estavam experimentando ali, os faziam fechar-se em si mesmos. E um desses homens, então, no meio dessa comoção tão grande, ele ataca Jesus. Ele ataca Jesus. E a primeira coisa que nós podemos perceber é que a presença de Jesus, ela extrai das pessoas o seu pior e o seu melhor. Diante de Jesus é impossível que aquilo que está dentro da pessoa não venha à tona. E naquele momento, um dos criminosos, ele coloca o que ele tem de pior para fora. Como os soldados que já vinham zombando de Jesus, ele começa também, mesmo estando crucificado, a zombar de Jesus. E ele diz assim: você não é o rei dos judeus? Se você é o rei dos judeus, faz algum milagre. Faz alguma coisa grande. Você não ficou por aí dizendo que você era? Por que você não faz nada? Sai da cruz. Tira a gente daqui. De uma certa forma, ele estava colocando para fora todo aquele ódio, toda aquela raiva que ele vinha carregando e que conduziu a sua vida. Mas é interessante perceber que a presença de Jesus também extrai algo inesperado do outro criminoso. Extrai desse criminoso uma afirmação de fé. Ele reprova aquele que estava do outro lado de Jesus. Ele diz assim: você não crê em Deus? Nós fomos considerados malditos, dignos da cruz, por aquilo que a gente fez, verdadeiramente por aquilo que a gente fez. Mas esse homem que está do nosso lado, ele não merece isso. Ver Jesus, estar na presença de Jesus, nesse momento então, tão solitário como a morte, tão climático na vida de alguém, extrai dessas pessoas o que tem de melhor, o que tem de pior, e tudo vem à tona na presença de Jesus. Mas é interessante perceber que o passo seguinte é que, estando na presença de Jesus nesse momento, toda a culpa também vem à tona. E geralmente nos momentos de solidão, nós ficamos reflexivos e começamos a pensar também sobre nossa vida,
E aqui, esse homem que estava ao lado de Jesus, olhando para si próprio, ele vê que ele não é digno, mas que Jesus é inocente. E de uma certa forma, na comparação, ele olhando para si mesmo, para toda essa história, para toda a sua trajetória, ele percebe que tem alguém ali diferente. Tem alguém ali totalmente diferente. E a culpa dele vem à tona e ele diz assim: eu sou digno de morrer dessa forma. Todo o mal que eu fiz, a vida que eu levei, me trouxe a esse momento. E aqui então, eu vejo alguém que não merecia estar aqui. E por último, naquele momento, esse homem então faz uma afirmação de fé, que é muito, muito interessante. Ele vira para Jesus, em cima de Jesus tinha um texto escrito, Rei dos Judeus, uma forma de zombaria. E ele, ao invés de zombar, ele crê naquilo. E ele diz assim: Senhor, quando o teu reino vier, lembra de mim. Ele estava do lado de uma pessoa que ia morrer. Ele estava vendo Jesus crucificado ali. Ele ia morrer, Jesus ia morrer. Mas com toda a simplicidade e fé, ele pede para ser lembrado. E essa é uma experiência de quem chega diante da morte, é uma preocupação, o medo de ser esquecido. E ele diz assim: Senhor, quando o teu reino vier, assim, eu não faço ideia de como o Senhor vai sair dessa, mas eu creio que o Senhor é o Rei, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Quando o seu reino vier, lembra de mim. De uma certa forma, ele está, no momento da morte, olhando para o futuro, na expectativa de algo que poderia vir a acontecer. E a expectativa dele era uma expectativa muito simples, de ser lembrado. Talvez na cabeça dele passasse assim: Jesus entrando novamente em Jerusalém como rei, e tendo na sua memória assim: nossa, quando eu estava crucificado, aquele homem falou comigo, aquele homem me defendeu. Talvez o ápice da esperança desse homem era isso, ser apenas uma memória para Jesus. Mas Jesus dá para ele muito mais do que ele pediu. Jesus não aponta para o futuro, Jesus aponta para o presente. Naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, momento de morte, momento de solidão, Jesus se faz presente. Talvez a experiência da morte não seja a experiência mais comum de todas. A gente vai passar por ela, provavelmente. A menos que, na nossa esperança, Jesus volte antes. Mas a gente vai passar por ela. Nossa expectativa é que uma vez só, tá bom, né? E naquele momento de morte, a presença de Jesus é uma presença extraordinária, em algo que é comum a todos os seres humanos. Talvez a gente não viva todo dia, mas é comum a todos os seres humanos. E a presença dele é uma presença que aponta para algo muito maior. Aquele homem não estava sozinho. O Filho de Deus, Jesus, tinha deixado a eternidade, o céu, se tornado um bebezinho, um ser humano como nós, como aquele próprio homem. Tinha vivido toda a sua vida de maneira justa e tinha entregado a sua vida voluntariamente, exatamente naquele dia, para estar do lado daquele homem, para que ele não estivesse sozinho. E Jesus ali dá a ele muito mais do que ele pediu. Porque se a esperança dele era ser apenas uma memória, Jesus diz assim para ele:
hoje mesmo eu te digo, é verdade, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus está dizendo assim, a gente vai morrer mesmo, a gente vai morrer mesmo, mas hoje a gente vai estar na presença do Pai, a gente vai experimentar paz eterna, e a gente vai experimentar o amor de Deus e a graça e a misericórdia dele na nossa vida. Talvez ao olhar para esse texto, o nosso coração fique cheio de dúvida, perplexo. Como que uma pessoa que vive toda a sua vida de maneira má, toda a sua vida distante da vontade de Deus, toda a sua vida distante dos planos do projeto de Deus, no finzinho é encontrado dessa forma? Bom, será que essa não é a nossa própria história? Será que essa não é a nossa própria jornada? Talvez uma pergunta importante de ser feita e que às vezes a gente foge de fazer é: como eu estou com relação à minha vida diante de Deus? Como eu estou preparado para enfrentar esse momento tão solitário, tão pessoal, que é o momento da morte? Um desses homens, ele estava ali cheio de ódio no coração, mas o outro, olhando para Jesus e de coração aberto, vê ali então uma presença diferente e extraordinária. E o que a gente precisa para experimentar essa vida, as lutas, as dores, e inclusive esse momento derradeiro da morte, é o coração aberto para perceber que o próprio Jesus se faz presente conosco em todos os momentos. A gente perde quando a gente fecha o nosso coração na própria dor, no próprio ódio, na própria amargura, e perde de ver quem está do nosso lado e quem está disposto a caminhar conosco. Quem se faz presente conosco? Jesus. Qual é a fonte da sua solidão? Muitas vezes nós participamos da igreja. Se você já participa há bastante tempo, você já sabe disso, a gente fala e repete isso. Deus se faz presente com a gente. Mas qual é a fonte da sua solidão? Por que você se sente só? Por que você não percebe essa presença? Jesus, o Filho de Deus, ele não olha apenas para a sua vida com misericórdia de maneira distante. Jesus, ele se faz presente tendo experimentado tudo o que a gente viveu. Essa é uma das belezas do Evangelho, de que o Filho de Deus veio até a terra, porque ele se identifica com nós. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser perseguido, ele sabe da mesma forma o que é ter bons amigos. Ele se identifica. A presença de Jesus com aquele ladrão era uma presença comprometida. Jesus não era só um espírito em volta daquele ladrão, junto com ele ali, falando: olha, vai ficar tudo bem. Não, ele foi além. Ele experimentou a mesma condenação. Que identificação é essa? Jesus se identifica conosco. E muitas vezes, por conta do nosso coração duro, como o do outro condenado, nós não percebemos que ele se faz presente conosco. Você tem medo de ser esquecido? Você tem medo de ser esquecido, de ser abandonado? Jesus, ele fala para aquele homem: você não só vai não ser esquecido, você vai experimentar a vida,
eterna, verdadeira, hoje. O que Jesus faz na história, entregando a sua vida na cruz por nós, é conquistar para a gente mais do que simplesmente a possibilidade da gente marcar esse mundo, mas é conquistar para nós a vida eterna na presença do Pai, o nosso Criador. A presença de Jesus, hoje conosco no nosso momento de sofrimento, também é uma presença que nós teremos com Ele eternamente. Mas algumas pessoas enfrentam o medo do esquecimento, e por isso dedicam a sua vida a falar muitas coisas, para de alguma forma tentar marcar seu nome na história. Como você se sente diante das dificuldades? Como você se sente diante das dificuldades? Qual é o sentimento que te guia? Será que é de amargura? Será que é de reclamação? Aquele ladrão, ele teria todos os motivos para estar reclamando como o outro ladrão. Eu estou passando por uma coisa muito difícil, deixa eu xingar todo mundo. Não é assim que muitas vezes a gente faz? Eu mereço xingar porque é isso que eu estou passando aqui. E aquele homem fez isso. Mas o outro ladrão, ele olhou para Jesus. E ele falou assim: eu mereço estar passando por isso. Ele não. Mas ele está passando mesmo assim. Jesus vem na nossa direção também para nos mostrar e ajudar a gente a dimensionar tudo aquilo que a gente está vivendo. Talvez nosso sentimento de solidão, ele mude quando a gente olhar para o que Jesus viveu. Quando Jesus estava na cruz, ele diz: Pai, por que me abandonaste? Jesus experimentou a solidão para que a gente pudesse experimentar a sua presença. Jesus experimentou a solidão para que a gente tivesse Ele conosco nos momentos mais escuros e difíceis. E a última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês essa noite: será que essa presença de Jesus tem gerado alguma reação em você? E que tipo de reação a presença de Jesus tem gerado em você? Muitas vezes, ao longo do tempo, por buscarmos a Deus ou por participarmos de uma igreja, a presença de Jesus passa a não parecer mais ser tão extraordinária como era. E às vezes, mesmo estando na igreja, buscando a Ele, parece que o coração vai para uma direção de reclamação, de amargura. Qual é o sentimento? Qual é a reação que a presença de Jesus tem na sua vida? A gente viu no texto 2 personagens. Um que reclamou e o outro que desfrutou da presença transformadora de Jesus. Talvez nessa noite seja um momento de novamente olhar para como está a sua disposição, do seu coração, de perceber a presença de Jesus. No seu trabalho, no seu lar, no seu momento de meditação, entre os seus familiares. Se Ele se faz presente, por que o coração ainda luta e se debate? O que esse homem aqui viu que nós ainda não vimos? Ele percebeu que do lado dele tinha alguém diferente. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus, o Filho de Deus que esteve ao lado desse homem, Ele se faz presente na sua vida
hoje. E Ele é diferente de tudo que você já experimentou. Por isso, desfrute da presença dEle. Coloque a sua fé, a sua esperança nele, porque Ele tem algo para te dar que vai muito além do seu pequeno projeto, do meu pequeno projeto. Ele tem a vida eterna, o paraíso para te dar. Viva a sua vida com o coração aberto para Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a ter um tempo de oração diante dele. A olhar para a sua jornada, para a sua história. Perceber como você tem se sentido, como você tem vivido essa jornada. E permitir que essa presença mude a maneira como você pensa. E a maneira como você vê, mude também o seu coração. Coloque diante de Deus a sua vida em oração. E depois nós vamos então cantar mais uma canção em resposta a esse texto. Se chama oferta de amor. E é um convite para a gente colocar a nossa vida, entregar a nossa vida diante de Jesus. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de
essa possa ser a nossa trajetória e jornada, de estarmos ao lado de Deus a cada dia. Muitas vezes Deus está presente conosco, Jesus se faz presente na nossa vida, uma presença extraordinária. Mas nós precisamos então ter a disposição de coração de ver isso e de experimentar isso. Quero te convidar então nesse momento a se colocar em pé, nós vamos receber a bênção e encerrar o culto. Antes, um pequeno aviso, nós retomamos então os nossos cursos no domingo pela manhã, após o culto da manhã, às 11 horas. São 2 cursos para os adultos, Viver é Servir, no Evangelho de Marcos, e Espiritualidade do Viver, então, retomando a dinâmica da vida da igreja, e também o curso para adolescentes e jovens, de 12 a 18 anos, também, que nós temos falado sobre hábitos. Então hoje nós iniciamos juntos uma jornada de todos os dias criar o hábito de buscar a Deus, ler a Bíblia juntos. Temos usado aí um aplicativo muito legal. Então participe conosco dos cursos, venha conhecer, tem sido um tempo muito jóia. Os cursos eles acontecem presencialmente, mas também a transmissão. Então dá para participar de diversas formas. Estejam junto conosco. Vamos receber a bênção? Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça, a presença de Jesus, o Filho, que o consolo, a força do Espírito Santo estejam com todos aqui reunidos, toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém.